Escutai-me todos vós que praticais o mal em Mateus 7. 23. O discurso mais famoso de Jesus, o Sermão da Montanha, concentrou-se nos corações dos seus ouvintes. Ele dirigiu-se aos seus discípulos como audiência principal. Pode parecer estranho ouvir que até mesmo o nosso Senhor, que tudo sabe, admite não conhecer algo ou alguém. No entanto, Jesus refere-se a um tipo de conhecimento que diz respeito a relacionamentos pessoais e não ao conhecimento intelectual. À medida que Jesus conclui o seu Sermão da Montanha, ele oferece um último aviso sobre a verdadeira fé. De acordo com Jesus, haverá falsos profetas cristãos que se disfarçarão como pessoas inofensivas. Mateus 7, 15, Bíblia Amplificada. Tenham cuidado com os falsos profetas, ensinadores que se aproximam de vocês vestidos de ovelhas, aparentando serem amáveis e inocentes, mas internamente são lobos vorazes. Mesmo que utilizem uma linguagem religiosa e demonstrem poder, eles não pertencem verdadeiramente ao Senhor. Mesmo que alguém pareça ser cristão para os outros, ainda pode ser considerado um praticante do mal por Deus e ser afastado da sua presença, como está declarado no versículo 23. Somente aqueles que seguem a vontade de Deus e são reconhecidos por Ele poderão entrar no reino dos céus. O que importa não é que conheçamos a Deus até certo ponto, mas sim que Deus nos conheça. Como Paulo explicou, aquele que ama a Deus é conhecido por Ele. O Senhor cuida do seu rebanho como um pastor. Isaías 40, 11. E Ele conhece as suas ovelhas. João 10, 14. Eu sou o pastor fiel, e sem dúvida alguma conheço aqueles que são meus, e os meus conhecem a mim e têm uma conexão pessoal profunda comigo. Aquelas palavras sombrias, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, mostram que Jesus possui um conhecimento completo. Ele não os conhecia no sentido de ter um relacionamento com eles como seus seguidores, mas ele conhecia seus corações, que estavam cheios de maldade. A condenação de Isaías à hipocrisia é aplicável a esse grupo. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Isaías 29, 13. Os praticantes do mal que Jesus não conhece são falsos cristãos e falsos mestres. Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Aqueles que são perversos, imorais, de baixo caráter moral, os praticantes de feitiçaria com suas drogas intoxicantes e práticas mágicas, os corruptos, os abusadores, os adúlteros, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira e a enganação. Jesus adverte que um dia dirá a esse grupo de praticantes religiosos: nunca vos conheci. Deus não se alegra em enviar pessoas para o inferno. 2 Pedro 3, 9, Bíblia Amplificada. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eles tentam se justificar como merecedores do céu com base em suas obras, mas isso não funcionará. Apesar de afirmarem realizar todas essas boas obras em nome de Cristo, eles falharam em realizar a única obra de Deus que importa: ter fé naquele que Ele enviou. Jesus, o justo juiz, o sentencia à separação eterna dele. Um estudioso bíblico popular observou que esse aviso de Jesus se aplica a pessoas que proclamam Senhor, Senhor, mas sua vida espiritual não está alinhada com sua vida diária. Eles frequentam a igreja, talvez cumpram alguns deveres religiosos diariamente, mas pecam contra Deus e contra o próximo, assim como qualquer outra pessoa poderia fazer. Existem aqueles que falam com palavras angelicais, mas vivem com intenções malignas, que têm uma língua suave como a de Jacó, mas mãos cruéis como as de Esaú. Jesus afirmou ser aquele com quem as pessoas terão que lidar no dia final do julgamento e é corretamente chamado de Senhor. Isso deve ter sido uma declaração surpreendente para alguns. Havia um professor pouco conhecido vivendo em uma área remota que acreditava que ele seria o juiz supremo de todas as pessoas no futuro. Ao dizer naquele dia, Jesus chama nossa atenção para um dia vindouro de julgamento para todos os seres humanos. Qual é o objetivo principal de sua vida? Você pensará tanto nisso naquele dia quanto pensa agora? Você se considerará sábio por ter buscado isso sinceramente?
Você imagina que pode defendê-lo agora, mas será capaz de fazê-lo então, quando todas as coisas na terra e no tempo terão desaparecido? Spurgeon. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? As pessoas das quais Jesus falou aqui haviam realizado grandes obras espirituais, profetizaram, expulsaram demônios e realizaram muitos prodígios. Embora essas coisas sejam impressionantes, elas não têm valor quando comparadas à verdadeira comunhão e conexão com Jesus. Significativamente, eles até fizeram essas coisas em nome de Jesus, mas nunca tiveram um relacionamento genuíno de amor e comunhão com Ele. Como lemos, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A salvação, em última instância, é fundamentada em conhecer Jesus e ser conhecido por Ele, em vez de apenas fazer confissões verbais ou depender de obras espirituais. É a nossa conexão com Ele, por meio do dom da fé que Ele nos concede, que garante a nossa salvação. Ao estarmos unidos a Jesus, estamos seguros. Sem essa conexão, todos os milagres e grandes obras não têm valor. Que palavra terrível, que separação terrível. Afastai-vos de mim, proferida pelo próprio Jesus, a quem vocês proclamaram, pois é somente em união com Ele que encontramos a vida eterna. Para aqueles unidos a Cristo, tudo é céu. Separados dele, tudo é inferno. Jesus é o juiz, as chaves estão em suas mãos. Ser separado de Cristo é a própria essência do inferno. É a base de toda a miséria dos condenados, ser privado de toda a esperança de se beneficiar de Cristo e de sua mediação. A verdadeira fé em Cristo é testada pela obediência à vontade do Pai. Simplesmente dizer, Senhor, Senhor, e afirmar a crença não é suficiente. Também é necessário seguir e obedecer aos mandamentos do Senhor. É possível adquirir um vocabulário religioso, memorizar versículos bíblicos e hinos religiosos, mas ainda assim falhar em seguir a vontade de Deus. Aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo têm o Espírito de Deus habitando em seus corações. Com a ajuda do Espírito Santo, eles são capazes de compreender e seguir a vontade do Pai. Romanos 8, 9. No entanto, se alguém não possui o Espírito de Cristo, tal pessoa não pertence a ele. O amor a Deus em seus corações os motiva a obedecer a Deus e servir aos outros. Romanos 5, 5. Agora, a esperança não decepciona, pois o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo derramou o amor de Deus em nossos corações. Uma vez que a porta se fecha, ela permanece fechada para sempre. No entanto, algumas pessoas têm a esperança de que a porta possa se abrir novamente, mas não há nada nas Escrituras que apoie essa expectativa. Portanto, todos aqueles que ouvem estas palavras e as colocam em prática são como um homem sábio, perspicaz e sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Quando a chuva caiu, as enchentes vieram e os ventos sopraram contra aquela casa. Ela não caiu, pois estava fundamentada na rocha. Mas todos aqueles que ouvem estas palavras e não as praticam são como um homem tolo e insensato que construiu sua casa sobre a areia. Quando a chuva caiu, as enchentes vieram em torrentes. Os ventos sopraram contra a casa e ela caiu, sendo grande e completa a sua queda. Mateus 7, 24-27. Os ouvintes de Cristo podem ser divididos em dois grupos: aqueles que ouvem e seguem seus ensinamentos, e aqueles que ouvem, mas não agem de acordo com eles. Cristo pregou para uma multidão mista, e dessa forma os separa, assim como fará no grande dia em que todas as nações serão reunidas diante dele. Ouvir a Cristo não significa apenas escutá-lo, mas também obedecê-lo. O Senhor estava ilustrando um ponto fundamental. Nossa profissão de fé em Cristo será testada diante de Deus. Aqueles que confiaram em Cristo e provaram sua fé por meio da obediência não terão nada a temer. Com suas casas fundamentadas na rocha, elas permanecerão firmes. Por outro lado, aqueles que professaram confiar em Cristo, mas não obedeceram a Deus, serão condenados. Não podemos ignorar levianamente este sermão, pois é Deus quem nos concedeu esse dom. Devemos nos humilhar diante dele e nos sujeitar à sua autoridade, pois todos nós seremos julgados. Quando Jesus terminou de proferir essas palavras na montanha, as multidões ficaram pasmas e impressionadas com o seu ensino.
pois ele ensinava como alguém que possuía autoridade própria, e não como os escribas, que dependiam da confirmação de outros para validar sua autoridade. O sermão foi extraordinário, e é provável que tenha incluído mais do que está registrado aqui. Agora, eles estavam maravilhados com essa doutrina. Tememos que poucos tenham sido levados a segui-lo por meio dela, mas naquele momento eles estavam repletos de admiração. Ele proferiu o discurso com autoridade, suas lições eram leis, sua palavra era um comando. Na montanha, Cristo demonstrou mais autoridade genuína do que os escribas sentados no assento de Moisés. A questão é como servir a Deus de forma aceitável. É uma coisa andar com Deus e servi-lo da maneira que desejamos. E outra coisa é servi-lo de acordo com o padrão ou a maneira que ele deseja. Lembre-se quando ele disse a Saul que a obediência é melhor do que o sacrifício. Isso significa que não podemos buscar servir a Deus em nossos próprios termos, apenas de acordo com a sua vontade revelada. É importante fazer essa distinção, pois muitas pessoas afirmaram fervorosamente que têm andado com Deus e feito a sua vontade, apenas para ouvir Deus dizer: "Afastai-vos de mim." Mateus 7, 23. Venham com uma submissão reverente. A palavra de Deus nos proporciona um vislumbre profundo de como Jesus orou. Não estávamos presentes para testemunhar, mas graças a Deus pela Bíblia. Hebreus 5, 7. Durante os dias de sua vida terrena, a vida de Jesus continha tanto pedidos específicos como súplicas urgentes pelo que ele precisava. Com clamor fervoroso e lágrimas, dirigidos àquele que era sempre capaz de salvá-lo da morte. Ele foi ouvido por causa de sua submissão reverente a Deus, sua impecabilidade e sua determinação inabalável de fazer a vontade de Deus. Nos é dito o motivo pelo qual Deus sempre ouve as orações de seu Filho. Afirma-se que Jesus foi ouvido por causa de sua submissão reverente. Como podemos demonstrar essa submissão reverente? Hebreus 5, 7 refere-se ao momento em que Jesus orou no jardim do Getsêmani, e essa é a descrição do que ocorreu naquela ocasião. A submissão reverente, portanto, consiste em dizer ao Pai: "Não como eu quero, mas como tu queres, faça-se a tua vontade." Mateus 26, 39. Envolve renunciar à nossa própria vontade e aceitar a vontade de Deus. Jesus nos deu uma oração para usarmos como modelo, conhecida como a oração do Senhor. Nessa oração, ele incluiu esse princípio. Ele nos ensinou a orar: "Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Mateus 6, 10. Ao nos aproximarmos de Deus, devemos dizer: "Faça-se a tua vontade." Essas palavras simples significam que estamos expressando: se minha vontade não estiver alinhada com a tua, então eu deixo de lado a minha vontade. Estamos declarando que quando nossas vontades entram em conflito, permitimos que a vontade de Deus prevaleça. Além disso, devemos ser genuinamente dedicados a Deus. Dedicação fala de um compromisso do coração que não é facilmente desfeito ou desencorajado. 2 Crônicas 15, 14 e 15 relata que eles fizeram um juramento ao Senhor com voz alta, com trombetas e buzinas. Judá se alegrou com relação ao juramento, pois haviam jurado de todo o coração e buscaram a Deus com sinceridade. Com diligência, permitamos que outros o encontrem. Assim, o Senhor lhes dará descanso em todas as áreas. É crucial compreender que eles alcançaram descanso depois de uma genuína dedicação a Deus. Da mesma forma, podemos encontrar verdadeiro descanso quando escolhemos ser verdadeiramente dedicados a Deus. Quando somos genuinamente dedicados a Deus, naturalmente desfrutamos de sua proteção, e essa entrega total do coração lhe agrada. Quando somos verdadeiramente dedicados, é natural carregarmos sua presença e, assim, testemunharmos suas manifestações sobrenaturais. A verdade é que algumas pessoas que se chamam pelo nome de Deus, por serem frequentes na sua casa, têm corações que estão distantes do Deus vivo. Em terceiro lugar, devemos ser dispostos a fazer sacrifícios em nossa jornada e trabalho com Deus. Ser um mordomo de Deus requer um certo nível de sacrifício. Isso ocorre porque, às vezes, a obediência pode ser inconveniente para a nossa carne, mesmo que seja necessária para experimentar as bênçãos futuras de Deus. O sacrifício muitas vezes envolve nosso tempo, habilidades, energia e recursos para ver o avanço do reino de Deus na terra.
Daniel vem à mente quando pensamos nesse tipo de sacrifício. Ele deixou sua posição confortável como um dos principais conselheiros do rei e colocou sua vida em risco para permanecer fiel a Deus na oração. Ele desafiou a ordem do rei porque estava disposto a sacrificar tudo pelo prazer do rei a quem ele servia. Abraão também sabia como servir a Deus com sacrifício. Oremos. Pai, sou grato por todos os privilégios que já me foram concedidos. Agradeço pelas oportunidades de contribuir para o avanço do seu reino. Em nome de Jesus, peço por sua graça para servi-lo de maneira aceitável, com alegria, dedicação e compromisso. Amém.